Hoje eu quero falar sobre uma coisa que é bem difícil da gente admitir. E no dia a dia, por conta das coisas que a gente não dá atenção, negligencia, isso fica meio que por baixo dos panos. Fora o fato de que na nossa cabeça nós fomos criados para ser pessoas boas. E o fato da gente não cometer um crime hediondo, isso tá no nosso subconsciente. A gente cresceu vendo isso. Quem mata alguém, quem comete um crime, quem faz coisas, comete atrocidades, sabe? Aquelas coisas que passavam no jornal. Nossa, essa pessoa é má. Nós que não fazemos isso, somos bons. Mas não é bem assim. E aqui na Bíblia, em Isaías 1, de 10 a 17, Deus fala sobre a hipocrisia. Começa falando assim, condenando o culto hipócrita. E antes de eu falar sobre isso, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, nutricionista, que cuida de mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. Só que dos últimos 13 anos para cá, eu venho vivendo grandes experiências com o Senhor. E isso me fez mudar em todas as áreas da minha vida. E obviamente o meu corpo sente a repercussão dessas mudanças. É mudança da minha mente, uma mudança que só é viável porque eu permito que minha mente seja renovada a partir do espírito. A gente tem corpo, alma e espírito. Se eu deixo a minha alma, a minha mente, pensamentos e sentimentos falarem mais alto, eu tô lascada. Porque uma das funções da nossa mente subconsciente é a autopreservação. Então, a gente critica, a gente ataca, a gente espera o pior, a gente mente, negligencia, tudo por conta desse sentimento de autopreservação, de se proteger de ser agredido. E isso acontece por conta de várias experiências que a gente passou ao longo da vida. Só que quando a gente se permite ser renovada pelo espírito, cada uma dessas dores vai sendo curada e ressignificada. E eu quero falar especificamente para você hoje sobre o bem e o mal. E aqui em Isaías 1, 10 fala o seguinte, já vou pular pro 11. Isso é Deus falando, né? De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto. Não continueis a trazer ofertas vãs, ou seja, ofertas inúteis. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene, ou seja, iniquidade não pode suportar vocês sendo injustos, maus, perversos, associado a ajuntamento solene, né? Essa pompa, essa suntuosidade, ou seja, hipocrisia, né? Em outras palavras. Já pulando aqui para o 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Óbvio que aqui foram usadas algumas situações específicas, mas antes fala sobre o bem, sobre o mal. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui, aprendei a fazer o bem. Ou seja, Deus sabe que a gente tem uma tendência a fazer o mal, porque a Bíblia já diz que a carne milita contra o espírito. O espírito é bom. Nós temos os frutos do Espírito Santo, que são características de Deus dentro de nós, mas a nossa carne é má. E ela não é má porque a gente intencionalmente quer ferir o outro, mas a gente inconscientemente quer proteger a nós mesmos. Quando você, por exemplo, diminui alguém, você fala mal de alguém, você desdenha dessa pessoa, você critica, na verdade o problema seu não é com essa pessoa, é sobre você. Você quer sentir que a pessoa é pior do que você, não consegue fazer as coisas que você também não consegue, quem ela pensa que é para fazer o que você não faz, ou quem ela pensa que é para ser igual a você. Você julga, você critica, você conta coisas da vida dela para outra, mas tudo isso diz respeito a você, ou a mim, porque eu não estou me excluindo disso tudo. Então, o entendimento de que a gente transborda do que a gente está cheio reforça a nossa necessidade de se encher do Espírito. E como que a gente se enche? Orando, louvando a Deus, lendo a Bíblia, conhecendo a palavra, ouvindo padres ou pastores, ou indo à igreja, enfim. Agora aqui Deus condena solenemente, explicitamente a hipocrisia. E agora nesse período, por exemplo, de quaresma, é uma coisa importante se pensar. Quantas pessoas na quaresma ficam sem comer carne? É um sacrifício vão, é uma oferta inútil, é um sacrifício. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto. Para que tirar a carne se isso não é acompanhado de nenhuma mudança que faz com que vocês aprenda a fazer o bem? E muitas vezes a gente precisa também aprender a fazer o bem para nós mesmos, para as pessoas da nossa casa. Quando a gente, por exemplo, porque eu tô me incluindo, tá, gente? Também estou aprendendo a fazer o bem a cada dia. Quando a gente, ao invés de ajudar, por exemplo, um marido
crescer como nós, em todos os aspectos da vida, melhorar como pessoa, profissionalmente, como membro da família, né? Como marido, como pai, ao invés de a gente fazer isso, a gente critica, a gente lembra os erros da pessoa, a gente desdenha quando a pessoa diz que quer mudar, você fala para outra pessoa que não vai mudar, que você já conhece, que é sempre a mesma coisa, que não tem jeito. Você acha que nesse caso você está fazendo bem ou mal? Você está fazendo o papel de Deus, que o tempo todo, a Bíblia inteira, Deus encoraja, diz que você é capaz. Não importa se você é o menor de todos, não importa se você é pequeno, se você é frágil, se você errou. Deus encoraja o tempo todo. E Satanás o que faz? Aponta o seu erro, te lembra os erros do passado, faz você acreditar que você não merece, que você não é capaz. Então, quando a gente abre a nossa boca para falar isso pro marido, pro filho, pra sogra, pra mãe, pra um colega de trabalho, qual o papel que a gente está fazendo? O do representante do bem ou do mal? Só que essas pequenas coisas não são vistas por nós como uma atitude má, porque na nossa cabeça, de pessoas adultas, mas com mentalidade infantil, ser mal é matar alguém, é cometer uma crueldade, uma atrocidade, é roubar. Só que a gente precisa conhecer a Bíblia pra gente entender o que Deus diz que é bem e o que é mal, como Ele quer que a gente haja, o que agrada o coração dele, o que alegra Deus e o que entristece o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre perdão, perdoe 70 vezes 7, vença o bem com o mal, mas muitas vezes é isso que a gente quer fazer? Não, não é. Mas aí a gente justifica que a gente não fez o bem porque aquela pessoa também não fez o bem, porque a situação não era uma situação favorável para você fazer o bem, mas Deus não fala isso na Bíblia. Se estiver tudo ok, você faz o bem. Se a gente olhar a vida de Jesus, o que ele falou já para ser crucificado? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra milícias celestiais, milícias malignas, ou seja, a influência maligna no coração dessas pessoas. Então, a gente vai conviver com essas pessoas, deixá-las fazerem o mal pra gente? Não, mas a gente vai orar verdadeiramente pelo bem, a gente vai desejar coisas boas, a gente vai ajudar na medida do possível, depende de milhões de situações, né, pra encaixar esse ajudar ou não. Então, o objetivo desse áudio de hoje é abrir os seus olhos. A Bíblia diz sobre cegueira espiritual, cair esse véu da hipocrisia, porque quando a gente... Vou usar um exemplo totalmente humano, mas só para você entender. Quando você tem uma doença, um problema, e você sabe que você tem um problema, todos os dias você fica pensando, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, eu vou buscar tal forma de resolver. Você pode passar 3, 4 dias, uma semana, um mês sem fazer nada, mas você sabe que você tem um problema que precisa ser resolvido, aí depois você busca resolver, e você tá constantemente, até o momento que você de fato firma o seu pé e fala assim, não, vou resolver isso daqui de qualquer maneira, vou fazer o que tiver que fazer. É um caminho. Um outro caminho é, você começa a usar um remédio, um chá, alguma coisa que alguém te passou, e você fica 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, usando aquilo dali. Na sua cabeça você tá tratando, e aquilo tá só piorando, porque não tá tratando. Igual você ir num médico que te prescreve algo que não tá correto, e você fica seguindo aquilo dali durante um bom tempo, isso acontece muito, né, infelizmente, mas acontece. A pessoa ficar tratando uma coisa errada, e na verdade o problema estava só piorando, porque ela estava achando que ela estava tratando. E a hipocrisia espiritual é mais ou menos isso. Você faz uma promessa, você faz na quaresma, você tira isso, tira aquilo, só vou comer peixe, só vou não sei o quê. O que tem a ver, gente, uma coisa com outra? A gente pode, né, eu não tô questionando questões religiosas aqui, mas você pode tirar carne, pode no sentido da conversa que eu tô tendo aqui, não tô dizendo que eu tô te dando autorização ou não pra fazer o que você quer, mas o que eu tô dizendo é, ok, você acha que você deve tirar carne no período da quaresma? Tira carne, mas a Bíblia não fala sobre isso. Então, essa é uma decisão sua, validada pela sua cabeça ou por alguma autoridade espiritual que disse isso pra você, mas na Bíblia não tá falando pra fazer isso não. A Bíblia tá falando que sacrifícios inúteis, Deus já tá farto. O que Ele quer é que a gente aprenda a fazer o bem. Então, o objetivo da gente fazer um jejum, a Bíblia fala de jejum, não fala de promessa. Ah, vou fazer uma promessa, vou ficar sem tomar Coca-Cola pra isso. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. E eu tô falando por mim porque eu já fiz várias promessas na minha vida, enquanto eu não tinha percepção, não tinha conhecimento do que a Bíblia dizia. Já fiquei sem comer doce, sem tomar Coca-Cola, sem fazer, sei lá, Coca-Cola foram muitas vezes de doce, eu acho, de balas. Uma vez eu era adolescente, eu até me lembrei disso agora, que eu fiz uma promessa de ficar não sei quanto tempo sem comer bala, mas toda bala que eu tinha acesso eu guardava. Então, quando acabou aquela promessa, eu tinha várias balas guardadas ali pra comer depois. Então, a Bíblia fala sobre o jejum e qual é o objetivo dele? É mortificar a nossa carne, dizer não pros nossos desejos, para que a nossa carne
esteja fraca e o espírito seja fortalecido. Tanto que a Bíblia diz sobre jejum e oração. Isso precisa ser intencional. Você precisa intencionalmente fazer um sacrifício para a sua carne, para que o Espírito Santo possa se revelar a você, para que você esteja mais sensível ao Espírito, às direções que ele quer te dar. E obviamente, se você está mais sensível ao Espírito Santo, você está aprendendo a fazer o bem, porque o Espírito Santo não vai te orientar a fazer nada que seja contrário à palavra, obviamente. Então, eu quero reforçar isso aqui pra você. E hoje eu tava aqui orando e eu abri a Bíblia, e quando eu li isso daqui eu falei: Senhor, o Senhor tá querendo me dar algum recadinho do coração? Eu tô cometendo alguma hipocrisia? Tem alguma situação que eu tô com minhas mãos sujas? Qual é a situação que eu tô com as minhas mãos sujas? Que eu tô multiplicando as minhas orações e o Senhor não está me ouvindo porque eu não estou validada espiritualmente por aquilo. Eu não tô dizendo que Deus não ouve as nossas orações, eu tô repetindo o que a Bíblia tá dizendo, eu não tô te dando minha opinião. Tá escrito, eu tô lendo o que tá dizendo aqui. Isaías 1, de 10 a 17. Jesus veio para nos perdoar, só que Deus conhece a intenção do nosso coração. Eu vou voltar na questão da quaresma, é só um exemplo, tá, gente? Mas quero acabar falando sobre isso porque é um momento agora, né, que a gente tá vivendo. Quantas pessoas passam o carnaval, bebe o carnaval inteiro, bebe, deixa filho, bebe o carnaval todo, fala bobagem, se veste do jeito que não deveria, faz o que não deveria, como não deveria, faz uma série de coisas e depois faz a quaresma. Só que enquanto ela tá fazendo a quaresma, na cabeça dela, ano que vem no carnaval ela vai fazer tudo igual. E ela faz quaresma 10 anos, 20, 30, mas nada muda. A mentalidade não muda, o relacionamento com Deus não muda, o comportamento não muda, os frutos que são gerados a partir dela não mudam, porque na cabeça dela o simples fato de seguir um protocolo religioso, ela tá respaldada. Então, isso cria um vazio muito grande para nós, porque a nossa relação com Deus não é para isso. Cumprir protocolos religiosos valida a nós perante aos homens. As pessoas, nossa, ela vai à igreja, nossa, ela fala de Deus, nossa, ela reza o terço, nossa, ela lê a Bíblia, nossa, ela canta na igreja, ela vai à procissão, ela faz isso, faz aquilo. Validação de pessoas. Se nós quisermos ter o nosso coração validado por Deus, a gente precisa fazer o que Ele quer. A gente precisa buscar agradar a Ele, não às pessoas. E esse vazio que vai sendo criado em nós, de você ter uma religiosidade na sua cabeça, ter uma relação com Deus, mas que não muda nada dentro de você, não faz com que você... Por exemplo, eu não me aguento com uma pessoa que fala que é extremamente religiosa, que reza terço, que vai à igreja, que lê Bíblia, que canta no louvor, que faz isso, faz aquilo. Uma pessoa que conversa com você meia hora e fala a palavra medo 30 vezes. Mas eu tenho medo disso. Nossa, ui, mas andar de avião não tem medo. Ai, mas eu tenho medo de não sei o que. Eu tenho medo de Jesus. Tem alguma coisa errada aí, tá desconectado. Porque a Bíblia diz que Deus nos dá ousadia, poder, moderação. Não nos dá espírito de medo. Tô usando só um exemplo. Então, essa incoerência de você viver uma religiosidade ao longo da vida e não mudar nada dentro de você, você não ser capaz de perdoar. Como pode uma pessoa ter um relacionamento com Deus e ser brigado com a irmã, com a sogra, com o filho, com o pai? O que é isso? Que loucura é essa? Eu não tô dizendo que uma situação não possa acontecer, né? Porque nós somos seres humanos, emocionais, falamos coisas que depois queremos recolher e já era, já falou, já fez, foi movido por emoções erradas. Ok, baixou a emoção, é Deus. Me perdoa, quero corrigir isso, como que eu faço? Isso é muito difícil pra mim, eu não vou conseguir pedir perdão, mas quem errou foi ele. Se foi ele que errou, se eu pedir perdão, aí vai parecer que é ele que tá certo. Como que eu resolvo isso? A Bíblia diz que Deus desembaraça os nossos caminhos. Se você verdadeiramente colocar isso como foco, falar assim, eu não vou viver nisso daqui. A burrada já foi feita, o caldo entornou, mas agora eu vou voltar com esse caldo pro lugar. E eu sei que o Senhor vai me ajudar a consertar isso tudo aqui. Por onde eu começo? E vai indo até a coisa fluir. Agora, gente, querer dizer que nós somos cristãos, vivendo numa situação errada e sentado em cima daquilo dali achando que tá tudo ok, não tem condição. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos são pecadores. Não existe pecadinho e pecadão. Fulano é mais pecador do que eu, não. Todo mundo é pecador. Vamos usar o exemplo de Davi, que é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus e cometeu uma série de erros e, inclusive, mandou matar uma pessoa. Mas por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele pecava e se arrependia verdadeiramente. Ele não queria mais pecar. Ele não cometia os mesmos erros. E a gente precisa aprender isso. Muitas vezes eu falo isso pra Deus, Senhor, parece que não vai ter jeito pra mim, tô errando nisso daqui de novo, chega, não quero mais. E a gente vai colocando verdadeiramente, vai pedindo a Deus pra mostrar as coisas escondidas. Eu falo assim pra Deus, eu fecho meu olho e falo, Senhor, eu quero imaginar o Senhor com uma lanterna dentro de mim, jogando luz naquelas coisinhas, aquele pecadinho que tava ali embaixo do tapete, que eu tava meio sonsa, fingindo que não tava vendo. Eu quero ver, eu quero colocar ele diante dos meus olhos e lidar com ele, por mais difícil que seja. E essa vida fake vai criando um vazio, e esse
vazio vai precisar ser preenchido por várias coisas, muitas vezes pela comida. Então eu quero que você faça um exame de consciência sobre o tipo de vida que você está levando, sobre os vazios que existem na sua vida, e se você, por acaso, não está usando a comida para tampar um buraco que nunca vai ser cheio, completo, com algo que não é solução para aquilo. O exemplo que eu dei de você pegar uma receita da amiga ou mesmo estar sendo tratado de forma errada por um médico, você vai ficar perdendo seu tempo. Não vai resolver o problema e o problema só vai aumentar. Então, busca o que verdadeiramente vai resolver a questão para que ela seja resolvida de forma definitiva, gradual, contínua e definitiva. É isso. Um beijo.